E aí, pessoal, tudo bem? A temporada do futebol brasileiro está avançando e a gente já começa a ter uma noção bem melhor de como os times estão, como os times se prepararam ou ainda estão se preparando para a temporada. E é evidente que muitos dos prognósticos para o Brasileirão, ainda mais considerando os números de pontos corridos, tudo, indicam como os principais candidatos, dois que têm sido de sempre nos últimos anos, né, Flamengo e Palmeiras, candidatos naturais mais fortes ao título. Agora, se for para pensar em uma terceira opção, algum time que pode surpreender, como o Botafogo quase surpreendeu ano passado, o Grêmio mesmo, que foi o vice-campeão do ano passado, como o Atlético Mineiro em 2021, que acabou, não foi uma surpresa, era um time muito forte que foi montado, mas também furou um pouco esse momento aí de Flamengo e Palmeiras. Quem poderia ser? Claro que tem vários times que reúnem boas condições, a gente vê o Atlético Mineiro com um elenco forte, com investimento. O Grêmio, que é o atual vice-campeão, apesar de ter perdido o Soares, isso é uma baixa muito importante. O Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores e qualificou ainda mais o seu elenco, reforçando o banco de reservas para ter mais opção, para poder rodar um pouco mais o time quando precisar, sem perder qualidade ou característica de jogo. Mas um time que eu acho que talvez não esteja no radar de tanta gente assim e merece ser visto com muito carinho, ou com muita preocupação no caso dos rivais, claro, como um candidato ao título brasileiro que pode correr por fora, pode tentar fazer um campeonato um pouco mais surpreendente, é o Inter. Porque o Inter reúne várias condições para fazer um campeonato muito forte e, inclusive, questões até de calendário. O Inter, na temporada passada, não fez um bom brasileiro. Em determinado momento até ficou numa zona ali com um pouco de cuidado ali com o rebaixamento. Ele nunca esteve realmente ameaçado de rebaixamento, mas esteve numa zona que ele não estava distante do grupo que estava brigando para fugir do rebaixamento, então o Inter tinha que tomar algum cuidado. Mas o Inter começou a temporada muito mal com o Mano Menezes, teve uma troca de comando com o Cudê, e a troca de comando com o Cudê veio num momento muito delicado da temporada, em que era mata-mata já da Libertadores, então o Inter passa a se dedicar muito ao mata-mata da Libertadores e até abrir mão ali de uma campanha mais forte no Campeonato Brasileiro, e no final das contas o Brasileirão mesmo só se dedica no final e faz uma reta final até boa ali, consegue uma sequência de bons resultados. Agora, o Inter mostrou a real força desse time na Libertadores, em que o Inter elimina o River Plate, fazendo um jogo de ida de sobrevivência. O Cudê tinha acabado de entrar no cargo, então nem tinha conseguido montar muito time, mas o Inter sobrevive. E no jogo de volta, o Inter amassa o River Plate. O Inter elimina só nos pênaltis, mas fez 2-0, podia ter feito muito mais. Toma um gol no final que força a disputa de pênaltis, mas o Inter amassou o River Plate naquele jogo. E depois o River avança, pega o Fluminense na semifinal e faz um ótimo jogo contra o Fluminense. E o Fluminense se classifica com 2 gols no final, vencendo o jogo no Beira-Rio, e muito mérito ali pro Fluminense por como trabalhou as jogadas, e o John Kennedy e o Cano aparecendo de forma decisiva. Mas antes disso o Inter poderia até ter matado o jogo. O Inter Valencia perde várias oportunidades em contra-ataque. O Inter estava muito inteiro naquele jogo, estava muito bem postado, e o Fluminense por muito tempo ficou sem resposta. A diferença que colocou o Fluminense na final da Libertadores e não o Inter não foi grande. O Inter poderia perfeitamente também ter chegado a essa final da Libertadores. E aí eu não estou dizendo nada do mérito do Fluminense, tá? Mas só falando como o Inter teve um time que poderia ter chegado. Por muito pouco não chegou a essa final de Libertadores. Para essa temporada, o Inter continua com esse time forte, só que com esse time que tem nomes como o Ener Valencia, tem nomes como o Rocher, que foram contratados no meio do ano para dar aquela arrancada, para o mata-mata da Libertadores. Então, jogadores que agora já estão mais dentro do plano. O Valência ficou um pouco marcado pelos gols que perdeu, mas é um dos melhores atacantes em atividade no Brasil. Além disso, o Inter fez contratações para qualificar o banco, para ter um banco mais forte. Contratou o Wesley, que não fez boa passagem no Cruzeiro. É um jogador rápido, acho que pode ser útil ali como um jogador rápido, ou como um reserva que entra, ou quando o time reserva for escolhido para jogar. É um jogador que dá velocidade, tudo, mas ele perde muito gol, ele precisa melhorar a finalização dele. No Cruzeiro era impressionante, não só a quantidade de gols que perdeu, mas os gols que ele perdia, né? Gols muito claros, oportunidades muito claras que ele perdia. Mas contratou o Alário, por exemplo. O Alário podia perfeitamente ser
atacante titular de um clube forte do Campeonato Brasileiro, e o Inter tem um Alário no banco. Tem o Luiz Adriano no banco, e ainda pode vir o Borré no meio do ano. Então o Inter já tem até meio engatilhado ali uma contratação boa para o seu centroavante ali, de repente fazendo dupla com o Ener Valencia, uma coisa assim. Então o Inter ali com um ataque muito forte. O Inter contratou o Fernando do Vila Nova. Eu até fiz um vídeo outro dia ali elogiando a contratação do Fernando por parte do Vila Nova. O Fernando já deu no pé. O Vila Nova serviu até para dar um moral para o Vila Nova no começo. E o Vila Nova até está bem no Campeonato Goiano. Mas ele saiu e agora vai para o Inter. O Fernando é um jogador que pode ser esse primeiro volante do Inter, mas ele também pode ser um jogador para rodar, até pela idade dele talvez não jogue todos os jogos, mas para ser uma opção ao Arangues. Então o Inter passa a ter esse jogador que pode jogar às vezes. Então o Inter é um time que tem opções importantes ali em diferentes setores. É um time que pode ter muita força para rodar o elenco, e uma coisa que às vezes falta ao Inter, por exemplo, e dessa vez o Inter tem. Mas além de tudo, o Inter tem condições de dar uma dedicação ao Campeonato Brasileiro que outros times que a gente vê ali no pelotão de candidatos mais fortes não tem, porque o Inter não vai jogar Libertadores. O Inter vai jogar Sul-Americana, é um título que o Inter já tem, e por mais que o torcedor do Inter, a diretoria do Inter e o elenco do Inter queira ganhar a Sul-Americana, é evidente que a prioridade será o brasileiro. O Inter até, imagino que tenha qualificado muito o seu banco pensando em usar times alternativos, time misto, ou mesmo um time reserva, em alguns momentos da Sul-Americana, sobretudo na fase de grupos, né? De repente usar a reserva na fase de grupos, no mata-mata roda mais, depende da semana, depende de como está o calendário no momento daquele jogo específico, usar um time misto, assim, mas priorizar os jogos do brasileiro, para tentar fazer um Brasileirão muito forte, né, de 38 rodadas, um Brasileirão de fôlego. Enquanto isso, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, toda essa turma vai estar jogando Libertadores. Vai estar jogando Libertadores tentando ganhar. Red Bull Bragantino, também e o Botafogo, eles vão se enfrentar agora na repescagem da Libertadores. A gente ainda não sabe. Um passa para a fase de grupos e outro cai para a Sul-Americana. Quem for para a fase de grupos vai jogar a Libertadores para valer. Quem for para a Sul-Americana vai jogar a Sul-Americana para valer. O Botafogo não pode se dar ao luxo de desperdiçar uma oportunidade de título caso ele vá para a Sul-Americana. E o Bragantino também. Né? Se o Bragantino cai para a Sul-Americana, ele tem uma oportunidade real de ser campeão, já foi até finalista da Sul-Americana, e seria o primeiro título continental de um clube do grupo Red Bull. Então, até do ponto de vista interno, seria algo importante. Então, todos os concorrentes fortes do Brasileirão vão estar se dedicando à competição internacional com um vigor muito maior que o do Inter. Porque o Inter tem todos os motivos para priorizar o brasileiro. Então o Inter pode não estar poupando jogador nunca, e muito pelo contrário, às vezes até descansar jogadores em outros jogos para estarem inteiros no brasileiro, coisa que outros clubes não farão. Então eu acho que o Inter tem condição de fazer um brasileirão muito forte e deve ser visto com muita atenção esse processo, até porque o Inter já está com um técnico desde o meio da temporada passada, um técnico que tem um estilo de jogo claro, mas que já mostrou também que sabe mudar, sabe montar o time de outras maneiras quando a situação exige. A gente viu isso, por exemplo, no jogo contra o River Plate, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores ano passado, e na primeira passagem dele, do Kudê pelo Inter, como ele lidou com aqueles jogos de pré-Libertadores, em que o Inter teve ainda com um time muito sendo montado ainda, ele consegue passar jogando um futebol até feio, mas um futebol para ter resultado e passar. E depois que o time foi se soltando e foi jogando mais do jeito que ele queria. Então ele até sabe montar um time de outro jeito quando for necessário. Tá? E um time que vai ter uma cara. Um time que pressiona alto e tem jogadores para isso, porque o Inter se planejou para contratar jogadores. Então eu acho que o Inter é um time muito forte. Eu até acho que o Flamengo tem um elenco razoavelmente melhor que o do Inter, o Atlético Mineiro tem um elenco melhor que o do Inter, o Palmeiras também tem. O Palmeiras não tem um elenco, acho que tão melhor, tem um elenco melhor, mas não tão melhor. Mas o Palmeiras tem a vantagem de ter um trabalho muito longo, muito consolidado, que isso dá uma força coletiva ao Palmeiras impressionante. O Fluminense é um time que tem um estilo de jogo, vai jogar
leve porque conquistou títulos importantes na temporada passada e inclusive nessa agora conquistou a Recopa também, então é um time que joga mais leve, joga confiante, não joga com tanta pressão assim, mas o Inter é um time que está nessa briga sim, e provou isso na vitória contra o Grêmio, um jogo pesado, em que o Grêmio chega a estar em vantagem de marcador 2 vezes, o Inter vai buscar e acaba ganhando no final. Um jogo que o Inter foi melhor, apesar de ter sido a vitória nos acréscimos, a vitória foi justa para o Inter, então é um time que merece atenção ali e tem que ser mencionado nas listas pré-brasileirão de times que podem ganhar esse título, mesmo que correndo por fora, mesmo que a gente até veja o clichê, o piloto automático de que Palmeiras e Flamengo são os 2 favoritos, quando a gente for buscar outros candidatos, o Inter tem que estar, e talvez tem que estar até no topo dessa lista, justamente porque ele vai ter um planejamento de elenco, um planejamento de calendário, um planejamento físico, e um planejamento até de comunicação com a torcida, até de dedicação do torcedor, de guardar o dinheiro dele para escolher em qual jogo ele vai, qual jogo ele vai guardar as energias para empurrar. Se o Inter estiver brigando pelas primeiras posições do Brasileiro, o torcedor do Inter vai abraçar junto também. E eu acho que daí o Inter vai ser um time que vai ter um fôlego diferente, que talvez resulte numa briga pelo título até as rodadas finais. O Inter que já perdeu alguns títulos brasileiros nos pontos corridos no finalzinho, dessa vez pode ser a diferença, até ter esse fôlego extra, ter essa dedicação total. Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou da joinha para baixo, se inscreve aqui no canal da ESPN Brasil, clica no sininho para receber notificação e salva que a playlist está com o livro Falo de Futebol Nacional toda terça e toda sexta-feira, tá bom?